Crescem as especulações e pacotão de reforços pode estar chegando nas arenas alviverdes nesta próxima janela de transferências. E Verdão renova com mais 2 jogadores e se blinda de possíveis investidas dos europeus. Importante demais isso daí, hein? E hoje, Palestrino, o Palmeiras tem parada dura lá no Sul contra o Internacional pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não se esquece de verificar antes da gente começar o vídeo a sua inscrição nesse canal, o sininho de notificações também é muito importante e, é claro, o mais importante de tudo, o seu like nesse vídeo pra galera da casa. Já nem pensa, tá? Já coloca o like aí, porque eu sei que vocês gostam aqui do conteúdo. Para você que está chegando agora, assiste completo o vídeo até o final. Se você gostar, aí sim você deixa o seu like lá no fim do vídeo. Fechado? Dito isso, vamos falar de Palmeiras, Palestrino. Nessa quarta-feira, dia de Verdão, mais uma rodada do nosso Campeonato Brasileiro, disputadíssimo, tá bom? Vem comigo. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Seguinte, Palestrino, todo mundo já está ansioso para ver o Verdão em campo, principalmente depois da atuação que esse time do Palmeiras teve contra o seu arquirrival Corinthians no último sábado, né? E aí os torcedores esperam uma baita partida do Palmeiras. Mas ó, não é querendo jogar uma água no chope de vocês não, mas esse próximo jogo aí, o Palmeiras vai enfrentar, pra mim, tá? Pra mim, um dos melhores times, se não o melhor time aí que está atuando no Campeonato Brasileiro. Seguinte, Internacional e Palmeiras entram em campo, Palestrino, nessa quarta-feira em duelo válido aí pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada lá no Beira-Rio, a partir das 19h30, horário de Brasília. Ainda invicto na temporada, após 17 partidas, o Internacional vem de empate sem gols com o Fortaleza na última rodada do Brasileiro, lá na Arena Castelão. O time gaúcho caiu para o 6º lugar com 5 pontos, mas apenas 2 a menos que o próprio Palmeiras e o líder Flamengo. Já o Verdão vive aí um momento de ascensão com 4 vitórias seguidas entre Brasileirão e Libertadores. A última no clássico contra o Corinthians no último sábado, lá na Arena Barueri, que todos nós ficamos animados demais e aí elevou as expectativas aí do torcedor que estava desanimado, o Palmeiras não vinha jogando bem e tal, umas vitórias que a gente vinha marcando aí, mas não convencia. Mas o último jogo contra o Corinthians, aí realmente todo mundo voltou a se animar com esse time do Palmeiras. O Verdão aí soma 7 pontos na vice-liderança por conta do número de gols marcados, tá? Então por isso que o Flamengo está à frente do Palmeiras. E começando falando aí, Palestrino, um pouco do Internacional, o treinador aí preservou alguns titulares na última partida e promoverá os retornos de Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, ex-Palmeiras, Alan Patrick, esse aí vem jogando um bolão pelo Internacional, e também o atacante Ener Valencia à equipe. Carboneiro será desfalque por lesão na coxa esquerda e Vitinho entra aí no time. O Wesley, ex-Palmeiras também, sentiu desconforto muscular e está fora da partida. E o tal do Romero, né, o irmão do Romero que joga no Corinthians, mas esse agora é o irmão que joga no Internacional, deve também entrar aí no time do Sul, tá bom? E um provável Internacional tá aparecendo na sua tela aí, campinho tradicional do Globo Esporte, também gosto de trazer para vocês. Tem aí Antony no gol, Aguirre, Rodgel, Vitão e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick e Vitinho, com o Ener Valencia sendo aí o atacante desse time. Equatoriano, bom de bola, já tá avançado em dias, é verdade, tá? Já tem uma certa idade, mas tem qualidade, hein? Então o Palmeiras precisa ficar de olho nesse Ener Valencia. Quero saber o que vocês acham aí, torcedores. Vocês acham que esse time aí do Inter é forte o suficiente para fazer aí páreo pro Palmeiras lá no Beira-Rio? Eu acho que esse time é muito forte, eu acho que esse time vai dar trabalho pro Palmeiras. E ó, vou falar pra vocês, tá? Já tô adiantando aqui, um empatezinho não é mau resultado pro Palmeiras, hein?
Então, olha, vocês vão assistir o jogo hoje, aí amanhã no vídeo que a gente postar por aqui, vocês vão me dizer. Já o Palmeiras, Palestrino, né? O treinador aí, Abel Ferreira, terá um novo problema para escalar o nosso Verdão. Marcos Rocha teve aí uma nova lesão na última terça-feira e entra para a extensa lista de jogadores entregues ao departamento médico. Ele que estava se recuperando, mas voltou a sentir dores e voltou aí para o DM do Verdão. Com isso, a equipe não deve mudar em relação a quem entrou em campo para enfrentar o Corinthians no último sábado. Então, até que isso, né, é péssima notícia a lesão do Marcos Rocha aí, né, e também do Murilo, que a gente já vai falar na sequência. Mas a boa notícia é que o Palmeiras vai ter os mesmos jogadores que fizeram aquela baita partida contra o Corinthians. E eu coloco também para vocês aí o campinho na tela para vocês, com o Everton no gol, Bruno Fux, Gomes, Murilo e Piquerez. Nessa formação que vocês estão vendo aí do campinho do Globo Esporte, o Bruno Fux está fazendo ali uma espécie de lateral direito. Porém, Palestrino, eu acredito que o Palmeiras vai entrar com uma linha de 3, tá? E o Piquerez e o Felipe Anderson, que vocês estão vendo aí na meiuca, vai fazer ali um ala pela direita, como ele jogou contra o Corinthians, tá bom? E dando sequência aqui, ó, no meio campo, Emiliano Martinez, Richard Rios e Felipe Anderson, como a gente já vem falando. Na frente, Estevão, Facundo Torres com o atacante Vitor Roque. Lembrando também que Paulinho estará no banco de reservas, até onde eu sei, tá? Então não tem motivo nenhum para o Paulinho ser desfalque do Palmeiras. Pode ser que ele entre também nessa partida aí para ganhar mais minutagem com a equipe do Verdão. Mas a prévia tá aí. Quero saber de vocês se vocês se animam com esse time aqui. É um time para deixar a gente animado, né? A última atuação desses caras aqui foi muito boa contra o Corinthians e a gente não espera nada menos, né? Mesmo jogando fora de casa contra o Internacional. E quem está de fora, Palestrino, deixando muito claro para vocês, Murilo realmente teve lesão constatada, não atuou contra o Corinthians, estava lá, foi pro jogo, estava relacionado, mas se lesionou e aí o Abel tirou ele de última hora aí para colocar outro jogador na posição. Bruno Rodrigues também segue aí sem muitas informações no departamento médico, ninguém tem expectativa da volta do Bruno Rodrigues ainda e realmente é muito triste a situação do jogador. Marcos Rocha também, nova lesão, voltou a sentir, voltou para o departamento médico, como a gente falou. Lucas Evangelista também teve aí, parece que um trauma aí, não sei se foi na coxa, enfim, teve um trauma, também está no departamento médico. Rafael Veiga também segue problema no ombro no departamento médico e o Mike também está lesionado, tá? Então o Palmeiras tem aí uma legião de jogadores no departamento médico, decorrente também, né, a esses jogos. Cara, é de 2 em 2 dias tem jogos, cara. Esse calendário realmente é insano no Brasil, tá? E esse ano ainda tá mais por causa do Mundial de Clubes. Vai parar aí os campeonatos, todo mundo vai voltar a carga para esse Mundial, então por isso que o calendário tá mais apertado ainda. E você que quer acompanhar o Palmeiras, este jogo de Palmeiras Internacional logo mais às 19h30 será exclusivo do Amazon Prime Video. Então se você não paga aí o streaming do Amazon Prime, você não vai conseguir assistir esse jogo do Verdão, tá bom? E quem vai poder assistir? Quem tem o Amazon Prime e a galera também dos IPTV da vida que vai ter acesso, para esses caras tem tudo desbloqueado. Quero saber de vocês o que vocês esperam para este jogo de logo mais entre Internacional e Palmeiras. Eu falo para vocês, tá? Não vão com a expectativa muito alta. Esse time do Internacional vem jogando muita bola e vai ser um teste pro Palmeiras, né? Vai ser um teste para cardíaco, porque caso a gente volte com a vitória lá do Beira-Rio, Palmeiras que não tem histórico bom aí jogando lá no Beira-Rio, se a gente voltar com uma vitória, vai ser um baita feito do Palmeiras. Mas eu acredito que um empatezinho pro Verdão já tá de bom tamanho, tá, Palestrino? Mas como eu sou um cara ousado e eu tô empolgado, principalmente com a última partida que nós fizemos, vendo aí também pela prévia de que vai ser o mesmo time que vai entrar em campo, eu chuto aí 1-0 suado para o Palmeiras, só que a gente também vai preocupar os caras também, porque nós vamos jogar para frente, isso é o que eu acho que vai acontecer.
Quero saber o seu possível placar para o jogo de hoje. Posta aí nos comentários, vou ficar observando tudo que vocês colocarem aí e é claro, sempre quando dá, eu sempre respondo todos vocês, beleza? E seguindo com a pataquada, Palestrino, vamos falar aqui de renovações no Verdão, tá? O Palmeiras anunciou aí nessa última terça-feira as renovações do contrato do atacante Tales e do zagueiro Benedetti, esse monstro aí de quase 2 metros de altura. O vínculo da dupla aí com o Verdão agora vai até dezembro de 2029. Tanto o zagueiro como o atacante foram promovidos definitivamente ao elenco profissional nesta temporada. Eles fizeram parte aí dos times multicampeões no Sub-17 e Sub-20 e agradaram ao técnico Abel Ferreira. Tales, lembro vocês, foi quem mais teve oportunidade no Campeonato Paulista. Foram 11 partidas e 2 gols marcados. Já o zagueiro Benedetti, que a gente até ficou bravo com o Abel Ferreira, também jogou de atacante o Benedetti, é impressionante, hein? Ele também entrou aí em campo 6 vezes pelo Verdão. Ambos, porém, agora sofrem com a forte concorrência em suas respectivas funções e diminuíram as aparições nas partidas, tá? Então, a tendência é que a gente veja muito menos o Tales e muito menos também o Benedetti, né, velho? Já que a gente tá com Gustavo Gomes, Murilo lesionado, a gente tem o Naves aí que eu acho que deveria estar na frente, a gente já discutiu amplamente aqui no canal sobre isso. Tem o Naves, tem o Bruno Fux, tem o Mikael, vixe! Então aí depois vem o Benedetti. Então a gente tem aí uma vasta lista de zagueiros. Eu acho que a posição que o Palmeiras está mais bem servido é de zagueiros, tá bom? E outra renovação importante que eu fiquei sabendo depois que eu já tinha feito a prévia do vídeo aqui para vocês foi a do lateral Gilberto, tá? O nosso palestra trouxe informação de que ele também renovou com o Palmeiras e vocês podem esperar esse menino. Esse ano eu acredito que ainda não, mas a partir de 2026 eu tenho certeza que o Gilberto vai fazer parte desse elenco do Palmeiras. Opinião para vocês aqui, ó, importante renovação, embora eu acredito que eles não vão poder atuar muito, né? O Abel tem outros jogadores na frente, alguns o Abel acerta, outros eu acho que ele erra. No caso do Tales, cara, realmente eu acredito que o Luigi tá na frente do Tales, eu acredito, obviamente, que o Vitor Roque tá na frente do Tales, e tem um cara aí que o Abel acha, né? Que aí eu já não concordo tanto. Ele acredita que o Flaco Lopes está à frente do Tales. Eu, sinceramente, dos últimos jogos que o Flaco vem fazendo, eu apostaria muito mais no Tales do que nele, tá? Então, para mim, os dois atacantes aí, se eu fosse o técnico, era aí Vitor Roque primeiro e depois o Luigi. Lembrando que a gente também tem o Paulinho nessa lista aí, só que ele não é aquele atacante nato, né? O Paulinho tá mais para um segundo atacante. Mas cada um pensa de uma forma aí, quero saber a opinião de vocês, tá? O Tales, eu acredito que não vai ter muitas oportunidades no Palmeiras, mas é bom tê-lo no elenco porque a sequência na temporada é muito pesada. E o Benedetti também, a mesma coisa, tem zagueiros, como falei para vocês, na frente dele. Nós vamos ver esse menino atuar muito pouco pelo Palmeiras, e eu acredito que essas renovações seja mais para o Palmeiras se blindar de possíveis investidas dos europeus dos jogadores. Se não me falha a memória, o Tales já teve sondagem aí, se não me falha a memória, vocês me corrijam nos comentários, da Juventus da Itália. Não sei se foi a Juventus, não sei se foi o Milan, enfim. Ele já teve aí sondagem, tá? Então o Palmeiras faz essas renovações para poder aí se blindar e caso os caras queiram tirar realmente os meninos do Palmeiras, pague uma grana maior aí de multa rescisória, beleza? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas renovações? Posta aí nos comentários. E agora eu vou chegar mais pertinho de vocês aqui pra gente falar novamente, né? Porque a gente já falou desses jogadores, mas eu quero falar pra vocês outra vez nesse vídeo sobre, quem sabe, um pacotão de reforços aí, ó. Eu trouxe 3 jogadores que, cara, todo dia que passa eu vejo algum comentarista, eu vejo portais na internet falando desses caras que sim, eles podem, quem sabe, reforçar o Palmeiras na próxima janela de transferências. É o seguinte, Palestrino, essa próxima janela aí está se aproximando, né? E o Palmeiras já está pensando, como diz aí na boca pequena, em alguns reforços para os compromissos do segundo semestre. São ao menos 3 posições que podem ser reforçadas de acordo com as necessidades do elenco. Então, antes da gente falar dos jogadores, quero saber qual que é a opinião de vocês.
qual é as posições no elenco do Palmeiras que vocês acreditam que nós estamos mais carentes. O espaço dos comentários está aberto para todos vocês aí. Quero saber se os comentários de vocês vai bater com essas especulações que a gente já conversou. Vamos falar a seguir também. O primeiro deles é o Mauro Júnior, muito falado, e para mim, desses três que nós vamos falar aqui, eu acho que é o que mais tem chances de vestir a camisa do Palmeiras no próximo semestre. E está em fim de contrato, como a gente já falou aqui, e o Palmeiras já teria, segundo aí algumas especulações, iniciado as tratativas por um pré-contrato. Segundo o jornalista Felipe Lemos, a necessidade aí se deu pela lesão do Piquerez no começo do ano, quando o time teve só o Vanderlan como opção da lateral. Além da necessidade de ter mais opções no setor, o jogador da base também pode ser negociado e tem recebido sondagens. Eu torço para que, caso chegue aí alguma proposta para o Vanderlan, ele que não tem entregado muito bem nos jogos contra o Palmeiras deva negociar, tá? Não vai pensar muito caso chegar proposta para o Vanderlan. E outra coisa, o substituto dele, e na verdade ele é o substituto, né? O titular da posição é o Piquerez, que fez uma puta partida contra o Corinthians, é o melhor lateral esquerdo que tá atuando no Brasil, tá, gente? E precisa ter uma sombra. Eu acho que o Mauro Júnior pode ser essa sombra que o Palmeiras está procurando. Até onde eu sei, Mauro Júnior, a posição de ofício dele é lateral esquerdo, mas pode atuar no meio campo, pode atuar aí, sabe, em outras posições, quem sabe até de ponta esquerda. O Abel adora esses jogadores que são multifuncionais, então eu acho que o nome do Mauro Júnior é um dos mais fortes para reforçar o Verdão no próximo semestre, principalmente porque ele virá sem custos. O Palmeiras não precisará pagar nenhum tipo de multa para o PSV, porque o contrato dele está se encerrando. E o próximo da lista, Palestrino, também é um lateral, mas para a direita do campo, e ele também pode aí reforçar o elenco do Verdão, que busca aí a contratação do Emerson Royal, tá? A gente já falou bastante aqui, e voltamos, né, porque as especulações têm aumentado a respeito desse jogador. O defensor vive em baixa, é importante falar isso para vocês lá no Milan, também está sendo muito criticado pelos torcedores do Milan, e o clube italiano já avisou que aceitaria negociá-lo no meio do ano. Uma possível chegada do lateral ao Palmeiras, que tem passagem aí por vários times da elite europeia e pela seleção brasileira, é ter mais aí, quem sabe, o Verdão, né? Um grande nome para o Super Mundial de Clubes. Além disso, o Palestra planeja renovar a posição, já que não se sabe até quando o Marcos Rocha, que está lesionado, estará disponível, e Mike também tem convivido com lesões. E lembrando também que o argentino Giai ainda não convenceu para ser o titular dessa equipe, apesar aí de ser um jogador promissor e jovem. O Verdão aí tem usado o Bruno Fux aí mais pelo lado direito do campo, só que não atuando como lateral, mas atuando como um terceiro zagueiro, tá? Quero saber também o que vocês acham aí do Emerson Royal. Posta nos comentários. E o último da lista, né, ele vem para a posição de goleiro. Também fiz aqui um vídeo sobre isso e crescem também as especulações aí, quem sabe, sobre esse jogador. Por que, Palestrino? O Marcelo Lomba, já falei para vocês, interessa ao Fluminense, e por isso o Palmeiras avalia uma possível reposição caso o reserva do Everton decida deixar o clube. Seria também aí uma renovação na posição. Por isso, o nome de Gabriel Grando, do Grêmio, foi colocado na mesa do Palmeiras, por ser um goleiro jovem e promissor, mas que ainda não conseguiu se firmar com o time do Sul, o Grêmio, tá? Pra mim, não cheira nem fede, tá? O Gabriel Grando viria para ser aí realmente reserva do Verdão. Essa é a minha opinião. O Palmeiras, lembro vocês, palestrinos, já investiu pesado no início desse ano, mas ainda pretende reforçar mais o time para a disputa do Super Mundial, que ocorre entre junho e julho. De fato, esse Super Mundial de clubes que está vindo aí pela frente tem feito o Palmeiras se movimentar nos bastidores, e eu acho isso muito interessante. Eu fiz questão de trazer esses nomes para vocês porque tem muita gente falando de possíveis reforços no Palmeiras. Para mim, esses três
são os que têm o nome mais forte no Verdão. Esqueçam Roger Guedes, como o pessoal tá falando por aí, tá, gente? Não tem nada. Até onde eu sei, nem o nome desse cara é especulado no Palmeiras, tá? Nem isso. Agora, Mauro Júnior, Emerson Royal e Gabriel Grando, esses aí a gente vai ficar de olho aberto, porque sim, podem pintar no Palmeiras aí no segundo semestre. Até o momento ainda é especulação, não tem aí nenhuma confirmação de uma posição oficial do Palmeiras. Claro que a gente vai ficar observando e, cara, faz todo sentido isso daí, né? Porque o Palmeiras vai precisar de goleiro, porque os dois goleiros que nós temos aí principais, o Lomba e o Everton, já tem aí uma certa idade, né, avançada. O Palmeiras vai precisar se renovar nessa posição. E também nas laterais, né? Mike convivendo com lesões, Marcos Rocha também lesionado e só tem contrato até o final do ano. Então o Palmeiras fica só com o Giai pensando dessa forma, então precisa correr atrás de um lateral direito e quem sabe o Emerson Royal pode ser esse jogador. Lateral esquerda, o Palmeiras só tem o Piquerez que pode receber propostas, tá, no meio do ano. Eu trouxe num vídeo anterior aí de que o Palmeiras busca aí, quem sabe, renovar com o Piquerez para tentar se blindar aí de uma possível investida da Europa. Também conta com a vontade do jogador, né? Porque se o jogador também querer sair do Palmeiras, o Palmeiras também não tem muito o que fazer. É preocupante pensar dessa forma porque a gente só fica com o Vanderlan. Então a lateral esquerda é uma das posições aí que, na minha visão, está mais carente no Palmeiras, tá? Por isso que eu falei para vocês que o nome do Mauro Júnior pode ser aí o mais forte desses três que eu falei, porque o Mauro Júnior está em fim de contrato, né, lá no PSV. Se vier, o Palmeiras não tem que pagar nenhuma multa e é para uma posição que o Palmeiras está extremamente carente, tá? Desses três, o Mauro Júnior eu acho que é o nome mais forte aí que o Palmeiras vai correr atrás, segundo as especulações que está acontecendo no mercado. Posta nos comentários, quero saber a opinião de vocês. O goleiro também, o Gabriel Grando, não é aquele nome que eu falo assim que eu posso me animar, mas vem aí para somar e compor o elenco do Palmeiras, tá? Caso dê tudo certo. Posta aí nos comentários, vou ficar sempre de olho nessa história. Caso tenha aí qualquer novidade, eu trago no canal. E dessa forma nós vamos terminando por aqui essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Edição de quarta-feira, edição aí de Palmeiras e Internacional, ou para quem preferir Internacional e Palmeiras, né, porque o jogo é fora. Quero saber aí muito a visão de vocês sobre essa quarta-feira do Palmeiras. Postem aí nos comentários e aproveita para verificar a inscrição de vocês, o sininho de notificações e, é claro, se você não deixou seu like ainda, agora é o momento, torcedor. Coloque aí, deixa o dedo no like para ajudar no engajamento do canal e eu também fico sabendo que vocês gostaram muito desse vídeo. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu deu uma excelente quarta-feira e também que nós sejamos coroados com uma vitória do Verdão, porque se a gente vencer lá no Beira-Rio, vai ser uns baita de uns 3 pontos que a gente vai trazer para casa. Se eu não falar 6, tá? Porque eu acho que o Internacional aí vai brigar por esse título do Campeonato Brasileiro esse ano, hein? Porque os caras vêm jogando muito bem. Volto no próximo vídeo, que o Papai do Céu abençoe vocês e avante palestra.